Boa tarde a todos, que a paz de Cristo esteja com cada um de nós e que, em nome dele mesmo, nós possamos iniciar os trabalhos de hoje com toda alegria, pedindo e rogando a espiritualidade que abre as nossas mentes e os nossos corações para que a gente saia desse encontro rejuvenescidos, renovados em Cristo. E para iniciar, eu peço então ao Sérgio para fazer a oração inicial, seguida por a Elza lendo Palavras de Vida Eterna. Obrigada. Vamos elevando o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, a toda a espiritualidade que está aqui conosco nessa tarde de domingo, pedindo para que a gente possa ter um bom encontro, que Ele possa iluminar e clarear e aconchegar os corações de todos nós, para que a gente possa ter uma boa reflexão sobre os ensinamentos que vão ser passados hoje, que Ele possa envolver a Elza nessa leitura e possa inspirar ela para poder trazer boas palavras para todos nós. Agradeço a todos, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. Obrigada. Então, a gente vai fazer a lição 148, no bom combate. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Está em Paulo, na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Nas lides da evolução, há combate e bom combate. No combate, visamos aos inimigos externos. Brandimos armas, inventamos ardis, usamos astúcias, criamos estratégia e, por vezes, saboreamos a derrota de nossos adversários. Entre alegrias falsas, ignorando que estamos dilapidando a nós mesmos. No bom combate, dispomos-nos a lutar contra nós próprios, assestando baterias de vigilância em oposição aos sentimentos e qualidades inferiores que nos deprimem a alma. O combate chumba-nos o coração à crosta da terra, em aflitivos processos de reajuste, na lei de causa e efeito. O bom combate liberta-nos o espírito para ascensão aos planos superiores. Paulo de Tarso, escrevendo a Timóteo, nos últimos dias da experiência terrestre, forneceu-nos preciosa definição nesse sentido. Ele, que andara em combate até o encontro pessoal com o Cristo, passou a viver no bom combate desde a hora da entrevista com o Mestre, até o caminho de Damasco, estiver em função de louros mundanos, ávido de dominações transitórias, mas, desde o instante em que Ananias o recolheu, ensiguecido e transtornado, entrou em subalternidade dolorosa. Incompreendido, desprezado, apedrejado, perseguido, encarcerado várias vezes, abatido e doente, jamais deixou de servir a causa do bem que abraçara com Jesus, olvidando males e achaques, constrangimentos e insultos. Ao término, porém, da carreira de semeador da verdade, o ex-conselheiro do Sinédrio, aparentemente arrasado e vencido, saiu da terra na condição de verdadeiro triunfador. Nesse texto, eu vou colocar exatamente como eu assimilei, eu li várias vezes, é um texto incrível, né? Quem lê o livro de Paulo, a história de Paulo, a gente se comove com todo o caminhar dele nessa jornada ao encontro de Cristo. Então, esse texto ele vai começar dizendo assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O que ele quer dizer com isso? Ele acabou o quê? A carreira de semeador, o ensinamento de Jesus. E aqui nesse texto, eles vão explicar que existem dois tipos de combates. Aquele combate que a gente faz com o outro,
Aquele combate que a gente vai se armar, a gente vai fazer estratégia, a gente vai dar risada quando a gente, né, vê que o outro está derrotado, a gente ainda vai ter aquela alegria falsa. Esse é o combate com o outro. E existe o segundo, que é o bom combate. É aquele combate que nós fazemos com nós mesmos. Ou seja, a gente vai lidar no dia a dia com as nossas imperfeições. Então, eu sou irritado, eu sou orgulhoso, eu não tenho paciência, enfim, tudo isso a gente tem que lidar diariamente com isso. E é um dia atrás do outro, vocês podem notar que às vezes a gente passa o dia e tem algum fato, né, que a gente sabe que a gente pode lidar de uma outra forma, ter mais paciência, a gente não tem. Então, é uma luta constante, uma luta de tentar melhorar. Esse segundo combate, que ele diz que é o bom combate, ele vai nos libertar, nós vamos ser pessoas melhores, nós vamos para uma dimensão melhor, para um mundo melhor. O combate que a gente faz com, né, certo sarcasmo, esse combate, a gente vai ter o quê? A lei da ação e reação. Então, eu vou rir do outro, o outro está lá todo derrotado, e eu vou ficar com uma falsa alegria, eu vou ter o quê? Uma consequência, eu vou ter, né, eu tive um ato, uma ação triste, e isso vai retornar para mim. E no segundo bom combate, a gente vai estar melhorando como pessoa. E aí, nesse texto, ele vai narrar a história de Paulo, ele vem falar para Timóteo o que ele passou aqui na Terra. Então, a gente vê o Paulo de Tarso como um cidadão como nós. Ele também ele não acreditava em Cristo. Ele precisou ficar cego para poder ver. Quando Ananias realmente socorre Paulo, aí Paulo consegue enxergar Cristo. E aí ele se modifica totalmente, ele é um outro Paulo. Aí ele vai virar o Paulo de Tarso. Aí ele vai entrar no bom combate. Ele vai lutar com as imperfeições dele e ele vai passar o evangelho de Jesus. E hoje eu peguei o evangelho e falei, nossa, preciso ler essas cartas de Timóteo aqui, de Paulo para Timóteo. Então, na primeira carta, ele já tinha alertado Timóteo que nós temos muitas coisas que vão tirar a gente do foco, sabe? Tipo a riqueza. Então, tem muitas tentações aqui na Terra que vão fazer a gente sair da nossa reforma íntima. E ele alerta Paulo. Então, ele vem falar na segunda carta, ele vai insistir na doutrina, ele vai pedir para Timóteo combater os erros, para pregar a caridade, para pregar o amor, né? E ele avisa Timóteo, se fortaleça em Cristo, se fortaleça em Jesus. E realmente, nos momentos difíceis, a gente tem que fazer esse fortalecimento, a gente tem que procurar Jesus e conversar com ele e reforçar, porque no dia seguinte a gente está continuando esse combate. E aí, na primeira carta, fala exatamente o seguinte: procura a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a bondade. Combate o bom combate da fé. Paulo fez isso, gente, e ele foi incompreendido, foi apedrejado, né, sofreu, então ele já passa toda a experiência dele terrena para nós, avisando, não vai ser fácil. Mas, o que acontece? Ele vai embora da terra triunfando. E aí eu faço uma pergunta para todos nós. Nós vamos sair daqui da terra, a gente fez um bom combate, ou simplesmente um combate? É isso. Obrigada, gente. Obrigada, Elza. Ótima sua reflexão sobre o texto. A palavra está em aberto para quem quiser comentar esse texto brilhante de Paulo. Obrigada. Rosa? Oi, gente, boa tarde. Essa passagem, eu adoro Paulo, eu sou fã dele. E essa passagem que ele fala, eu acho, é como se me resumisse, acho lindo demais. Combater o bom combate, terminar a jornada e guardar a fé.
ele fala nesse contexto, ele já está no final da vida dele, né? E fala para o Timóteo, né? Para o Timóteo, para o Tito, como foi, como a Elza falou, a vida dele e como ele se transformou. Então, a gente, e o Paulo representa muito a gente, o homem humano, o homem que estava, talvez, no começo da vida dele, enquanto Saulo, né? Ele era uma pessoa importante, era romano, tinha muito poder, muita soberba, ele tinha suas intransigências religiosas, perseguiu os católicos, né? Então ele teve a vida mundana, vamos chamar assim, e teve um encontro com Jesus. Tanto que Paulo, porque me persegues, né? E Jesus fala para ele que quando ele tem esse encontro íntimo com Jesus, ele se transforma e nasce Paulo, né? Nasce Paulo e morre Saulo. Então é mais ou menos assim, ele representa muito para mim o ser humano, nós, cheios de erros, de vaidades, de que valorizamos coisas pequenas, e que podemos nos livrar desse tipo de herança, de bagagem, e caminhar com Jesus. O bom combate é viver o seu dia a dia de um modo correto, sem prejudicar o próximo, ganha o seu ganha-pão, o seu pão honestamente, educa seus filhos, faz o papel de pai e mãe a qual você se propôs, papel de marido, de mulher, de profissional, é fazer com amor. E ele viveu isso, né? Ele conseguiu fazer da sua vida uma vida de pregação. Eu acho que quem mais pregou, acho que foi ele para o mundo, assim, para as cartas dele, né? Acho belíssimo, um apóstolo mesmo. E a gente pode fazer no nosso dia a dia, no nosso, claro, de acordo com a nossa vida. A gente pode também ser um pouco Paulo na nossa vida, amar, exemplificar, se corrigir, se perdoar, perdoar o próximo. Não é exatamente ser um santo, mas tentar, dentro do seu dia a dia, fazer o mais próximo que Jesus faria, o que a gente pode se manifestar assim. Então, a minha admiração por ele é grande demais. É isso. Obrigada, Rosa. A fala de Paulo, toda a sua história, mexe com a gente lá no íntimo, porque a gente se identifica muito com ele, né? E aí me reporta também aquela frase, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, esse bom combate aí do Paulo, para mim, é o combate com a gente mesmo, né? Quando você descobre as suas não virtudes e você tenta alinhar dentro do bem, né? Eu acho que é uma luta interior muito grande. E ele foi um homem que levantou bandeiras, verdades, né? Antes de ser o Paulo, né? Ele foi o Saulo, né? Veio de uma família abastada, ganhou cidadania de Roma, né? Era conhecido, ele, como é que se diz, combatia os cristãos com muita veemência, porque ele acreditava piamente que ele estava defendendo Deus, né? Ele defendia o judaísmo, assim, com toda a sua essência. E ele tinha certeza que ele estava certo naquela luta dele. Então, diante disso, eu me pergunto, a sua bandeira hoje é uma bandeira de verdade realmente? Né? Porque a gente tem que se perguntar isso todo dia. Eu estou realmente com a bandeira certa? Eu estou lutando pelo que realmente eu acredito, pelo que tem que ser? Né? Ele lutou ferozmente contra os cristãos. Quer dizer, ele precisou ficar cego, encontrar Jesus, para ele sair do Saulo e encontrar o Paulo. Quer dizer, ele se renovou completamente. E não foi uma mágica, né? Jesus apareceu para ele, perguntou por que me persegues, mas ele teve toda uma montanha para subir, para escalar, para ele se encontrar agora na humildade, entendendo toda a beleza de Jesus. Então, eu acho que para ele não foi uma coisa fácil, né? Que quando a gente fala da história dele, parece que magicamente ele se transformou em Paulo, e não foi. Ele passou por um processo longo, de muito trabalho interior, interno, mas agora direcionado para a luz que guiava a sua vida, que era Jesus. Tanto que no final ele fala, não sou eu mais que falo, é Jesus que fala em mim. Né? Não é que Jesus estava obsediando o Paulo, era o Jesus que era o exemplo para ele em todos os sentidos. Ele já respirava
as leis morais de Jesus, as leis de amor, tudo. Então, ele já se sentia pleno com Jesus. Olha só a transformação desse homem, né? Que coisa fantástica. E que a gente fala assim, meu Deus, né? É o que Rosa falou. A gente se identifica com Paulo. Que nós somos tão humanos quanto ele foi. Com tantas bandeiras que hoje a gente carrega e que a gente às vezes está tão certa que a nossa verdade é única e de repente Jesus mexe conosco lá dentro e a gente fala, meu Deus do céu, me ajude aqui. Eu estava errada de pensar assim assado, de fazer assim assado. Por isso que cada dia é um dia novo para a gente se renovar em Jesus, para a gente repensar tal a bandeira que hoje eu levanto na minha vida. Se é essa realmente a bandeira que me completa enquanto alma. Porque o que Jesus e Deus nos traz é essa evolução espiritual. E o combate que nós fazemos hoje, a grande maioria de nós, é em prol das coisas externas, terrenas e materiais. Então, que a gente possa encontrar nesse exemplo do Paulo aí, essa nossa verdade dentro de cada um de nós, para saber qual a bandeira que hoje eu defendo, qual o caminho que eu estou trilhando, o que eu tenho feito no Conhece-te a ti mesmo, o que eu estou fazendo para derrubar o meu orgulho, meu egoísmo, minha vaidade, minha dedicação extrema às coisas materiais, o meu apego e tudo isso. Teve um caminho árduo de trabalhar com ele mesmo, uma pessoa que veio cheia de poder, de conhecimento, que ele era um intelectual, era um estudioso, né? E ele teve que trabalhar tudo isso agora com humildade, tanto que a palavra Paulo significa humilde, Saulo, revelador, né? Então, eu acho que essa palavra, essa vida do Paulo nos traz muita, muita reflexão. Eu deixo em aberto aí para vocês falarem também. A gente se empolga muito para falar do Paulo, né? Porque é muito, muito, muito forte para nós o impacto que a vida dele tem sobre nós. Quando a gente lê sobre ele, fala sobre ele. Guardar, Claudinha, que está aí, Mari, que está quietinha. Ju, então, eu gostei dessa última parte que eu entendi dessa forma, pelo menos, que ele fala, ao término da carreira de semeador, aparentemente arrasado e vencido. Na realidade, para aquelas pessoas que pensam em combate, ele poderia estar arrasado e vencido, porque eles procuram ver como uma glória de batalha outras coisas. Porém, ele saiu da terra na condição de verdadeiro triunfador, ou seja, a vitória, os ganhos, os louros eram outros. Era um bom combate, ou seja, o que ele ganhou foi além das coisas materiais que os outros poderiam julgar, ser como de vencedor. Eu acho que diferenciar isso na nossa vida é interessante, né? Porque quando a gente está no meio de uma batalha, no meio de uma disputa ou alguma coisa, a gente teria que se perguntar assim, o que eu quero, o que eu espero, o que eu quero ganhar, até onde eu vou. Então, às vezes, não é dinheiro, não é fama, não é glória, mas sim um bem-estar, um fazer o bem, um querer o bem, um agir corretamente, não deixar nossos princípios de lado, ser íntegros, talvez, né? Então, eu acho que nesse bom combate a gente acabe saindo vitoriosos também. Talvez com um caminho mais a seguir pela frente para fazer mais pelos outros, mas eu acho que se a gente se mantiver íntegro nas nossas ideias, na nossa fé, eu acho que em algum momento a gente vai chegar lá, né? É interessante isso, eu gostei. Obrigada, Verdade. Na verdade, o bom combate exige um esforço interior muito grande, né? Exige uma integridade e uma confiança plena. E por isso que não é fácil, né? O bom combate.
O combate exterior ele é muito mais simples, né? Porque você galga profissionalmente uma posição, você galga politicamente uma posição, você galga uma estrutura financeira, você trabalha para isso, existe um esforço até mais externo até, né? Mas o esforço do bom combate é totalmente interior, onde você vai ter que passar por todas as tentações e ser firme naquilo que hoje é luz no seu caminho. Você não vai se abaixar. Você não vai abrir mão por nada, porque você está tão certo, você está seguindo a lei de Jesus, que nada te importa, mesmo que te traga dor física, mas você não se permite a dor moral de fazer diferente. Isso que é luminoso, né? Você aguentar todas as intempéries, porque você sente essa luz divina dentro de você. Você vence a dor física, né? Mas não se deixa dobrar pela imoralidade dos atos. Você faz o que precisa dentro daquilo, da luz que você enxerga. Eu acho que isso é uma transformação enorme, né? Poderosa dentro da gente, né? E a gente, às vezes, passa por dessa forma, por um processo, assim, às vezes muito lento ainda para nós, né? Mas tem momentos que a gente vence isso dentro da gente. E a sensação que nos dá de leveza, quando você consegue vencer pequenas coisinhas dentro de si mesmo, é uma sensação muito boa de que a gente está correto, que a gente está com Jesus, né? Eu acho que esse esforço que a gente faz é que nos faz triunfar depois, mesmo que para olhos de muitos nós somos os vencidos, né? Somos os derrotados. Mas dentro da gente, a gente sabe exatamente aquilo que nos dá a leveza. Eu acho que isso dá a leveza e a força para você prosseguir. Joana, eu posso falar uma coisa? Pode, deve. Na semana passada, assim, eu coloquei uma meta para mim de ouvir o evangelho nosso, né, durante a semana. Então, quando eu estou voltando da casa dos meus pais, eu vou várias vezes para lá, mas num dia eu pego e escuto o nosso evangelho de novo. Porque a gente fala tanta coisa aqui enriquecedora e às vezes a gente deixa passar alguma coisa batido, né? Então eu ouço de novo. E essa semana eu ouvi e eu falei, nossa, Joana, se você pensar no que você falou semana passada, já era um preparo para essa lição. Quando você falou assim, que a gente tem que se alinhar com aquilo que você fala, com aquilo que você age e com o que você está sentindo. Essa é a grande luta, né? Porque será que sempre a gente está alinhado? Não. E aí é esse trabalho contínuo. Então, eu lembrei disso, sabe? Porque a hora que eu ouvi, eu falei, nossa, passou batido quando você falou, sabe? Mas eu ouvi essa semana no carro, eu pego, coloco meu celular e vou dirigindo e ouvindo. Eu falei, gente, é muito sério isso, porque na maior parte das vezes a gente até quer realmente, né? Mas será que no seu íntimo, no seu sentimento, aquilo está condizendo com aquilo que você está falando? Muitas vezes não. Então, é para a gente parar e pensar que realmente é um verdadeiro combate com a gente mesmo. E é ser sincero, é aquilo que você falou. Vamos ter que ser muito sincero, muito autêntico com nós mesmos, não com o outro, sabe? Porque é você que vai prestar as contas depois, é você que vai ver o que você está melhorando ou não. Então, é isso, só que eu queria falar. Eu lembrei disso semana passada, tá bom? Obrigada, Elza. Isso é muito bom a gente se dispor a ouvir novamente, né? O que foi falado, acaba dando esses insights, e a gente vê, às vezes, que tem todo esse vínculo, né? Como se fosse um contínuo, né? Não existe um lapso na semana. É como se tudo tivesse preparado para esse aprendizado. Robert? Eu queria aproveitar em cima disso que a Elza falou, que engraçado, estava me vindo na cabeça. Depois eu até peço para a Elza, que fez a leitura das cartas, a Rosa, que gosta do Paulo, a dona Carmen, que é fã do Paulito, né, como ela mesma fala, né? Essa coisa que você falou e que a Joana tinha colocado na semana passada sobre o alinhar aquilo que você fala com aquilo que você faz, né? Eu fiquei pensando, enquanto vocês estavam falando, a dificuldade que Paulo teve
para se colocar frente aos outros discípulos que não acreditavam nele, né? Essa dificuldade, como você falou, eu me lembro que o Felipe, né, que dava a aula no Noel sobre as cartas de Paulo, né, sobre o ato dos apóstolos, ele falou uma vez uma coisa que eu achei muito interessante. Ele disse: por um triz, o cristianismo não era chamado de paulismo, porque foi Paulo que se dispôs a, imagina, num período, num momento da vida, da história humana, que tudo era distante, a levar e a criar as igrejas, né, com os fundamentos do Cristo. Eu fico imaginando o quanto ele não foi, num primeiro momento, não aceito pelos outros apóstolos, porque não acreditavam nele. Eu fico imaginando aquele momento, que, se eu não estou enganado, depois vocês me corrigem, quando ele faz as cartas a Corinto, né, que é a cidade grega, e ele acreditava, né, que pelo fato dele ter toda aquele respaldo do patamar romano, né, ele seria bem aceito na Grécia. E na realidade não deram muito valor para ele em Corinto, né? Eu fico imaginando que isso deve ter ferido muito o ego dele. Mas esse combate, o bom combate, né? Eu não deixar o meu ego ser ferido pelos que não acreditam naquilo que eu estou fazendo, porque eu estou fazendo de coração, e não me deixar ferir pelo fato de que eu acreditava que eu poderia ter uma ascendência intelectual e ser reconhecido com aquilo que eu escrevi para uma cidade grega, porque eu tenho uma formação que me propicia isso, e não ser aceito naquele momento, né? Eu fico imaginando, como disse a Joana, esse ser, né, lutar contra o próprio ego para se manter fiel às palavras do Cristo. Então, a vocês, Dona Carmen, se vocês puderem completar isso, porque eu imagino que esse grande combate de Paulo, essa grande exemplificação, né, que acho que a Rosa colocou que a gente se vê nele, né, como aquele tão cheio de falhas, tão cheio de erros, né, mas a gente quer provar para nós mesmos que a gente é capaz de superar isso, né, esse bom combate, tá? Esse tema, como diz a Joana, é robusto. Obrigado, gente. Mas, Roberto, se você me permitirem, combater o bom combate tem que ser com muita inteligência, né? Porque o cara que é inteligente, ele sabe usar a sua fraternidade, a sua alegria, o seu bom senso e a sua lucidez, principalmente a sua lucidez. Então, Paulo era muito inteligente. Então, quando ele conseguiu ver este outro lado do cristianismo, não o de perseguidor, mas como cristão, ele passou a usar essa inteligência de uma forma plena, maravilhosamente plena. E ele combatia o bom combate com tudo isso que eu falei, né? Com fraternidade, com alegria, com lucidez. E não era tão difícil ele combater esse bom combate, porque ele sabia os defeitos dele, ele sabia onde ele podia melhorar, e que era muito difícil, mas que ele iria conseguir. Por isso que depois ele teve tantas encarnações, sempre como um homem muito franzino, né? Um corpinho assim, muito delicado, muito frágil, justamente para ele poder trabalhar um pouco mais a humildade, né? E não aquela coisa empoderada, né, que ele tinha, que a própria figura dele já, digamos, dominava, né, a situação que ele podia estar passando. E é isso.
Nosso Paulito da viola maravilhoso. Muito obrigada, gente. Desculpe aí eu me intrometer. Muito bom, dona Carmen. Paula, Obrigado, dona Carmen. Marilé, Dora, mais alguém? Claudinha. Bem, acho que se não tem mais nenhuma colocação, Robert, você pode ler a questão? O que você acha? Leio, só um minutinho. Ó, nós de novo aqui, né? Então, a proposta das questões de hoje são as questões 55 e 56 do Livro dos Espíritos, e que já inicia falando sobre a pluralidade dos mundos. Então, na questão 55, todos os globos que circulam no espaço são habitados? Os espíritos respondem a Kardec: sim. E o homem da Terra está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se julgam muito fortes e pretendem que só este pequeno globo tenha o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade acreditam que Deus criou o universo só para eles. Aí tem um pontozinho frisado que diz: Deus povoou os mundos de seres vivos e todos concorrem para o objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estejam limitados ao único ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Ele deve ter dado a cada um desses mundos uma destinação mais séria do que a de nos recrearem à vista. Nada, aliás, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, pode levar-nos à suposição de que só ela goze do privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. E aí a questão seguinte, a 56. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? A resposta é não. Eles não se assemelham de forma alguma. Eu acredito que essa resposta dos espíritos ao questionamento de Kardec, ela é tão lógica, né? Um universo como o nosso, este universo que a gente compreende como universo observável, a quantidade de mundos habitados deve ser imensurável. Só que nós temos ainda a pretensão de compreender vida apenas como a forma de vida que a gente acredita que é, né? Ou seja, vida baseada em água e baseada em carbono, né? A gente não acredita que a vida possa se manifestar de outras formas em outros mundos, né? E tampouco nós acabamos não percebendo que tudo no universo é energia e estado vibracional. Então, quem pode nos garantir que em outros mundos também, mesmo dentro do momento físico, da realidade física que nós vivemos, o estado vibracional seja diferente? E isso me chamou a atenção porque ontem, no cantinho, teve uma psicografia que foi uma psicografia singela, mas bonita, em que o espírito que se manifesta diz o seguinte, que quando nós olhamos, alguma coisa mais ou menos assim, que quando nós fitamos o céu e vemos estrelas distantes, né, nós acreditamos que elas sejam frias e isoladas. Mas, na realidade, elas podem ser
muito mais massivas e quentes do que o nosso próprio Sol. E aí ele fala uma coisa mais ou menos assim, que da mesma forma, e tem tudo a ver com o bom combate, Joana, Elza, ele fala que da mesma forma como nós, no nosso dia a dia, travamos a nossa batalha de evolução e fitamos o céu, outros, em outros mundos, circundando outras estrelas, olham o céu e olham em direção àquele ponto fraco que é o nosso Sol, acreditando: será que tem alguém lá? Será que tem alguém passando pelas mesmas batalhas que nós estamos passando? Então, aquela sensação de que nós não estamos sós e que todos os espíritos criados por Deus, eles passam pelos mesmos processos de crescimento, cada qual à sua maneira, cada qual relacionado com a estrutura que lhe foi permitida desenvolver, adaptada ao mundo em que ele nasceu, né? Isso é belíssimo, porque mostra que a criação de Deus, ela está muito além da nossa compreensão, muito além da nossa capacidade de impor limites, que ainda é uma das grandes falhas do espírito humano encarnado na Terra. Nós ainda impomos limites para a nossa capacidade de crescimento. Obrigado, gente. Obrigada, Rosa. Então, vamos relaxando um pouquinho, abrindo nossa alma e nosso coração, para que possamos permitir que a espiritualidade maior nos acolha nesse momento, nos intua, para que possamos exercer a lei divina. Não temas. Quando temos o amor guiando a nossa vida, quando temos Jesus como exemplo maior, quando temos a boa vontade de seguir, trilhando a bondade divina, nada nos impede. Ao contrário, uma força maior surge em nós. E as pedras ficam leves. As montanhas não tão longe. E nossos pés galgam caminhos que a gente sequer conhecia. Porque essa força nos guia, nos leva a ter uma certeza de que a trilha, o caminho é este. Uma luz nos ilumina, nos mostrando cada passo. E mesmo que a tentação nos chegue, lá em nosso íntimo, lá dentro de nós, sabemos que deve ser feito. Não esqueçamos, irmãos, que temos a consciência divina dentro de nós. E todos, irmãos, sabemos quando caímos, quando a tentação nos vence, quando o erro nos pega. Mas não se preocupe. O importante é levantar. Porque tendo Jesus em você, essa força te guiará, te renovará em atos, em sentimentos, em grande sustentação para a caminhada a seguir. A misericórdia do Pai é tão grandiosa
que a todo momento Ele nos carrega no colo. E nós, pequenos ainda, bloqueamos às vezes essa percepção de coração, nos deixando levar pelo combate. Mas o bom combate nos pertence. Lute e vença a si mesmo. Conheça-te e jamais perca a esperança de ser melhor cada dia. E com esse pensamento, esse sentimento, a gente roga ao Pai que nos unamos todos em vibração de amor e paz, união pelo nosso planeta Terra, que a nossa fraternidade se estenda para todos os irmãos. Aqui, Brasil, pátria do Evangelho, pelo universo, por todas as nações. Todas as nossas vontades e os nossos quereres têm que ser jogados por terra. Porque o que precisamos é do amor e da união, que nos fortaleçamos na vibração de luz e paz nesse momento, para que o nosso planeta seja suavemente e intensamente abraçado por cada um de nós, rogando ao Pai que toque o coração de cada um, para que cada um se renove nesse amor e nessa luz, para que o nosso planeta vibre na alegria de crer em Deus, em Jesus. Que nossos pensamentos, nossa mente, nossa alma, nosso coração se empenhem sempre no bom combate. Gratidão, Senhor, pela família aqui reunida, onde todos, no esforço próprio, vencendo seus medos, seu tempo e sua rotina, aqui se dispõe a estar juntos, pela sustentação do planeta, pela união dos povos, pela união das famílias, pela união dos corações, em nome de seu amado Filho Jesus. Agradecemos ao Pai a vida, o trabalho, a família. A semana que nos foi abençoada pelo servir. Encerramos esta semana com essa gratidão e rogando que nos seja permitido uma semana nova, onde cada um de nós aqui é renovado na fé e no amor, na paz em Cristo, possa vivê-la plenamente, alinhando a bondade, o amor e o servir em nossos corações. E com esse sentimento, nós pedimos um abraço fraterno de Maria Santíssima sobre cada um de nós aqui presente. E que esse abraço nos acolha com esse amor de mãe que nos pega no colo e nos alinha no embalo da doçura. Obrigada, Mãe Santíssima. Gratidão e que possamos todos estar novamente unidos na próxima semana. Em nome de Jesus, que nos faz apóstolos do bem. Graças a Deus.
Agradecemos a presença de todos, agradecemos a espiritualidade e a vida que nos é permitida de estarmos aqui no bom combate. A paz de Cristo com todos vocês.